Fala galera, tudo bem? Professor Daniel Marques de História, hoje trabalhando com vocês a segunda parte da nossa aula de História do Rio de Janeiro para o edital da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, beleza? Na primeira parte a gente falou mais do período pré-colonial, que vai de 1500 a 1530, e agora a gente fala do começo do período colonial no Rio de Janeiro, né? Então a gente está falando da ocupação efetiva. Bom, a primeira forma de organização da colonização portuguesa no Brasil, e nesse caso no Rio de Janeiro também, foram as capitanias hereditárias, onde o Brasil foi dividido, né, o que era o Brasil naquele período, foi dividido em faixas territoriais, mais ou menos 15 faixas territoriais, e hereditário não é à toa, né? Essas capitanias tinham capitães que passavam as responsabilidades de forma hereditária, ou seja, herdeiros, né? Eles herdavam o quê? O controle da terra, da faixa territorial que haviam recebido. Bom, em 1534 as capitanias hereditárias são instituídas por Dom João III. No Brasil, a gente tem vários capitães, né? No caso da capitania hereditária do Rio de Janeiro, a gente tem duas no Sudeste, né? Que é a capitania de São Vicente, que fica com Martim Afonso, que a gente viu na última aula, inclusive, e a capitania de São Tomé, que essa sim no Rio de Janeiro, que fica com Pero Góes de Silveira, tá? A capitania de São Tomé, ela fazia divisa com a capitania de São Vicente, São Paulo, em Rio Macaé, tá? Mas a capitania de São Tomé, ela também gerou, a partir de Pero Góes de Silveira, responsável pela capitania do Rio de Janeiro, né? A ocupação da Vila da Rainha, né? Vila da Rainha, que é o atual São João da Barra, né? No Rio Itabapoana. Então, primeira coisa perceptiva que é importante, quem foi o capitão responsável da faixa territorial da capitania hereditária do Rio de Janeiro, que foi Pero Góes de Silveira, capitania de São Tomé, tá? E a ocupação de Vila da Rainha, atual São João da Barra. E ele permanece lá, Daniel? Não. Por quê? Porque existe um confronto com os Goitacazes, e isso leva ao abandono da colonização efetiva desse território. Claro, os Goitacazes vão lutando pela permanência na sua terra, né? E aí isso gera conflito, confronto, e aí a ocupação se desfaz e acontece um abandono, beleza? Bom, dando continuidade, o que a gente tem mais de importante? As capitanias hereditárias, elas são uma forma de organização muito descentralizada. Então, cada capitão acaba fazendo a sua faixa territorial aquilo que bem entende. E isso provoca uma descentralização e não efetivamente a colonização. E aí surge uma nova medida, o governo geral, lá em 1548, beleza? O governo geral mantém os capitães, mas diferente da outra vez, ele dá um norte centralizador, né? Coloca quem são os governadores gerais, né? Tomé de Souza, Duarte da Costa e Mendes Sá. Mas beleza. Ele coloca governadores gerais, uma espécie de primeiro-ministro que administra todos os outros capitães com a sua faixa territorial. Isso é uma forma de tentar controlar e centralizar o poder e ocupar efetivamente. Beleza? Isso acontece em 1548. Em 1555, existe no Rio de Janeiro a França Antártica. A invasão francesa acontece liderada pelo navegador Nicolau de Villegagnon. Villegagnon, que é um nome bem comum, que a gente escuta falar quando a gente fala de Rio de Janeiro, é o navegante, né, o navegador responsável por invadir o território no Rio de Janeiro, né, que era português naquele momento, ocupar esse território e promover o que a gente chama de instauração da França Antártica, tá? Apoiado pelos indígenas tamoios, tudo bem? Então, essa ocupação liderada por Nicolau de Villegagnon, lá em 1555, estabelece a França Antártica e o começo da invasão francesa. Bom, é só quando a gente começa a perder alguma coisa que a gente se toca, né? Exatamente o que acontece com o governo português e a colonização no Brasil. Então, quando o Rio de Janeiro começa a perder território para os franceses, acende uma luzinha. Opa, a gente precisa intensificar esse processo de ocupação, né? Porque já estão perdendo, inclusive, os indígenas tamoios, que estão apoiando a invasão liderada por Villegagnon. E aí, em 1560, né, 5 anos após a invasão francesa, Mendes Sá começa a deliberar as expedições contra os franceses, ou seja, guerra, né? Se deflagra uma guerra no Rio de Janeiro,
entre franceses e portugueses para ocupar esse território. Lá em 1º de março de 1565 é fundada a cidade do Rio de Janeiro, tá? Então lá, 1º de março de 1565, funda-se a cidade do Rio de Janeiro. Daniel, mas por que fundar uma cidade no meio da guerra? Justamente para ocupar. Quando você funda uma cidade, institui uma organização, você está ocupando um território geograficamente, estrategicamente, logisticamente, isso é fundamental. E aí, a cidade é fundada por Estácio de Sá, tá? Entre os morros Cara de Cão e Pão de Açúcar. Até hoje, esse território, né, entre os morros Cara de Cão e Pão de Açúcar, é onde fica, uma das fortalezas do exército, né? Se não me engano, a fortaleza de São João. 1567, os franceses são derrotados. A transferência, teoricamente, da instituição da cidade sai dali, do Cara de Cão e Pão de Açúcar, e passa para a Intendência Geral, passa para o Morro do Castelo. Daniel, onde fica o Morro do Castelo? Ele foi destruído, né? No século XX ele foi destruído, não existe mais. Foi transferido naquele momento para o Morro do Castelo e se cria a Capitania Real do Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro se torna uma Capitania Real com esse nome, não mais a Capitania de São Tomé, vira uma Capitania Real do Rio de Janeiro, já fundada a cidade do Rio de Janeiro em 1565. Beleza, galera? Então, bom, a gente deu uma boa olhada aqui no processo de instauração colonial na história do Rio de Janeiro. Nossos próximos passos agora vão ser acompanhar esse processo de instalação. Essa é a segunda parte de História do Rio de Janeiro para o edital da Polícia Militar, daqui do estado do Rio de Janeiro. E a gente vai ter mais pelo menos algumas aulas para poder complementar, visando todo o nosso edital, desde do período pré-colonial até o período republicano no Brasil e também no Rio de Janeiro. Valeu? Abraço!